Senhoras, senhores, muito boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau inicia a sessão solene de concessão de títulos de cidadania honorária. O Legislativo de Blumenau abre espaço para a valorização de personalidades que têm contribuído decisivamente com o engrandecimento desta cidade. Informamos que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo sábado, dia 15, às 21 horas, e no domingo, dia 16, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também ficará disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Para dar início a esta solenidade, anunciamos a composição da mesa diretora, segundo o secretário desta casa, vereador Marco Antônio Vanhovski, vereador Fábio Fiedler e também vereador Vanderlei Paulo de Oliveira. Justificaram a ausência nesta sessão solene as seguintes autoridades: presidente desta Casa Legislativa, vereador Mário Hildebrand, ainda o vice-presidente, vereador Marcos da Rosa, o segundo secretário Célio Dias e o vereador Adriano Pereira. Neste momento, passo a palavra e os trabalhos ao presidente desta sessão, segundo secretário desta casa, vereador Marco Antônio Vanhovski. Boa noite a todos. Quero saudá-los, os presentes, os homenageados, familiares, amigos, aqueles que nos acompanham em suas residências pela TV Legislativa, e dizer que para todos nós aqui da Câmara é um momento muito especial, poder homenagear, principalmente em vida, personalidades da nossa cidade, que contribuem e com certeza irão muito contribuir ainda para a nossa querida Blumenau. Portanto, sintam-se todos acolhidos em nome de todos os senhores vereadores e faremos dessa sessão um momento de extrema felicidade e alegria para todos nós, para aqueles que recebem, seus familiares, seus amigos, e para nós que temos a oportunidade, enquanto representantes de toda a comunidade de Blumenau, poder homenageá-los com muita alegria, com muita felicidade e, com certeza absoluta, um momento muito especial para todos nós. Eu gostaria de receber agora, na mesa dos trabalhos, os nossos homenageados. Eu solicito que o vereador Fábio Fiedler e que o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira conduzam aquelas personalidades que serão agraciadas com a maior honraria que a Câmara tem, que é o título de cidadania honorífica ou título de cidadão emérito. Convido o senhor professor Celso Mário Ziff, senhor professor José Campestrini, nosso querido Zeca, a minha querida, estimada colega, foi companheira vereadora comigo há tempos atrás, Yera Luife. E também o nosso querido Sargento Vitor Dunk Filho. Antes de continuar a cerimonial, quero agradecer ao nosso querido amigo Bernardo Campestrini, que nos brindou na entrada com um popurrí de músicas. Bernardo também foi vereador nesta casa durante um período, pessoa que também é uma grande personalidade da cidade, professor, né, diretor do SEDUP por muitos anos, coordenador regional da educação, enfim, seja bem-vindo, obrigado pela música de qualidade e, ao final, irá também nos brindar com outro popurrí após o encerramento desses trabalhos. Eu gostaria
de chamar para compor aqui a cadeira do plenário as seguintes autoridades. Tenente Coronel Paulo Mota Machado, que representa a 7ª Região de Polícia Militar. Alceu Xenofontes Lenze, consultor da Província Autônoma de Trento, no sul do Brasil. Carlos Henrique Ross, representando o cônsul honorário do Paraguai, Walter Ross. Charles Schneider, presidente da Associação dos Economistas do Vale do Itajaí. E para nos acompanhar aqui, também, à frente, o magnífico reitor da FURB, João Natel Polônio Machado, por favor. E representando todos as pessoas que já ocuparam cargos públicos do nosso município, eu convido o nosso ex-prefeito Vitor Fernando Sácio para fazer parte da mesa dos trabalhos. Eu gostaria de citar e agradecer a presença das seguintes autoridades. Fred Varros, diretor da Escola de Italiano, do Círculo Italiano de Blumenau. Elizabeth Pavese, presidente do Círculo Trentino de Blumenau. Júlio César Pereira, nosso diretor financeiro. Neste ato representa também o nosso presidente, Mário Delbrando, que por motivos familiares não está presente. Cassídio Girardi, diretor-presidente da Eletro Aço Autônomo. Bernardo Campestrini, ex-vereador, irmão do homenageado, também presente. Major Alexandro Halfett, subcomandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, representando neste ato o nosso comandante Carlos Alberto Fritz Bueno. E também registro a presença do meu querido amigo, ex-vereador, companheiro de muita luta aqui, vereador Mac Miller, que está aqui presente. Uma salva de palmas, foi vereador, também uma pessoa que tem uma história nessa cidade aqui muito bonita. Obrigado pela presença. Nós queremos, neste momento, que é uma sessão solene, que de pé possamos ouvir o nosso hino nacional.
Convidamos nesse momento o vereador Vanderlei Paulo de Oliveira para realizar a leitura do momento bíblico. Boa noite a todos e a todas, neste momento especial, Provérbios 22. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro, tenho dito. Agradeço em nome do Poder Legislativo a presença de todos e informo que na noite de hoje a Câmara Municipal de Blumenau realizará a entrega de 4 homenagens a personalidades que merecem nossa estima, nossa admiração, porque contribuíram de forma relevante com o crescimento de nossa cidade. Informamos também que o tempo cedido para as falas de cada vereador será de até 7 minutos e dos homenageados de até 5 minutos, que poderá ser controlado no terminal disposto à frente da tribuna. Passamos ao primeiro homenageado, o professor, meu querido amigo, o professor Mário Celso Ziff. Celso Mário Ziff, desculpa. O vereador Fábio Fiedler é autor do decreto número 814/13, através do qual propôs a concessão de título cidadão blumenauense ao senhor Celso Mário Ziff. Convidamos então o vereador Fábio para prestar sua homenagem por até 7 minutos. Vereador Marco, muito boa noite. Vereador Vanderlei, eu gostaria, em nome dos senhores e também do nosso magnífico reitor, cumprimentar a todos, a todas as autoridades aqui presentes, a todo o público aqui presente e, é claro, um abraço muito especial aos nossos homenageados, a Yara, ao Campestrini, ao Dunk, e procurar aqui hoje, vereador presidente Marco Antônio, utilizar desses 7 minutos para poder expressar o que a cidade de Blumenau deve e o que a cidade de Blumenau compartilhou e o que a cidade de Blumenau aprendeu no convívio da vida, né, e dos trabalhos prestados pelo professor Celso Mário Ziff. Eu confesso que fiquei muito feliz na coincidência de datas que nós temos ao longo dessa semana. O professor Tomil, dia 13, do 8 é o dia do economista, né? Formação também do professor Celso Ziff. E tão importante, ou mais importante do que isso, na semana em que a gente comemora, e aí eu destaco a presença, né, de todos os membros da Associação dos Economistas do Vale do Itajaí, mas na semana que a gente comemora também a semana, o Dia do Economista, a gente também comemora o aniversário do professor Celso, que é no dia 15. E essa coincidência de datas é feliz, vereador Vanderlei, porque nos dá a oportunidade, eu não vou esconder, de fazer uma justa homenagem aos 82 anos do professor Celso Ziff, que foram vividos de forma intensa pela nossa cidade, como eu disse. A concessão do título de cidadão blumenauense, a concessão do título de cidadão emérito, é, sem dúvida, a mais importante e eu acho, vereador Marco, a mais justa homenagem que a gente concede na Câmara de Vereadores, porque a gente consegue trazer para a justiça algo que muitas vezes é injusto. A gente consegue, ao longo da vida da pessoa, homenageá-la com todo o respeito que a cidade deve a essas pessoas. Eu falo isso porque a vida do professor Celso, ela se confunde exatamente com esses adjetivos positivos que tem a nossa cidade de Blumenau. O professor Celso, que nasceu em Itajaí, no dia 15 de agosto, como eu disse, estudou no Colégio Santo Antônio, depois foi bacharel em Ciências Econômicas na FURB e atuou dentro da universidade de 69 a 99. Mas antes e depois da universidade teve uma vida intensa. E uma vida política intensa, uma vida de decisão dos destinos da população intensa.
além de secretário de Estado de Indústria e Comércio, diretor do Banco do Estado de Santa Catarina, do nosso BESC, também presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Itajaí, um conceito que hoje se torna mais uma vez muito inovador e que já foi desempenhado anos atrás e infelizmente desacreditado pela própria classe política, porque os problemas são regionais, e a gente sabe disso. As soluções precisam ser regionais, e naquela época a gente aprendia isso com o professor Celso dentro da universidade. E dentro da universidade, de 69 a 99, em todo o seu trabalho dentro da universidade, ele passou por vários subiu ali vários degraus dentro da universidade, na chefia de departamento, em cargos de destaque dentro da estrutura da universidade, mas foi nas aulas de TGA, da Teoria Geral da Administração, que eu tenho certeza que o professor Celso se realizou. Foi lá que eu conheci o professor Celso, em 98, quando ele foi meu professor. E foi lá que eu recebi do professor Celso um livro, quando ele acabou o semestre conosco, de Peter Drucker, com uma dedicatória, e que eu guardo com muita estima e levo os conhecimentos adquiridos naquelas aulas. E foi de lá que a gente pôde constatar o espírito do professor Celso durante o período de reitoria. E eu destaco e agradeço muito, professor Natel, o empenho da universidade no sentido da divulgação, as pessoas da universidade que estão aqui, aos professores, aos amigos do professor Celso dentro da universidade que estão aqui, porque isso é o reconhecimento, professor, do seu trabalho, da sua dedicação, do desprendimento, da forma como o senhor tratou a universidade naquele tempo. Até o seu presidente do DCE, da FURB, eu fiz questão de trazer aqui junto hoje, que foi o vereador Vanderlei, quando Vossa Excelência era o diretor do DCE da FURB e o professor Celso reitor da universidade. Mas, sem sombra de dúvida, esse relato aqui é mínimo em relação a essas construções, porque depois que saiu da universidade, continuou dedicado, foi convocado, convidado e assumiu com muita honra uma função difícil, que é ser síndico, né, do trabalho da Massa Falida Fabril, e há 15 anos vem dedicando a sua vida de novo nisso, quer dizer, um abnegado, não parou, continua o seu trabalho, e eu sinto realmente, professor, muito orgulho de poder retribuir só um pouquinho, né, do trabalho desse relato que eu fiz, que o senhor prestou à universidade, retribuir só um pouquinho dos conhecimentos que o senhor passou para a gente, para mim e para milhares de alunos que passaram pela sua mão ao longo do tempo da universidade, retribuir só um pouquinho da gratidão que Blumenau tem por esse trabalho desenvolvido e, sem sombra de dúvida, né, de deixar aqui registrado o carinho, o amor, né, o respeito que a cidade de Blumenau tem em homenageá-lo, em conceder ao senhor o título de cidadão blumenauense, em valorização a essa grandiosa história, em valorização à história sua, da família que está aqui presente, dos filhos, dos netos, né, de toda a paixão que está enraizada nessa história, porque muitas vezes é uma história também de ausência familiar, e a esposa sabe disso, porque a determinação para que isso aconteça é grande, mas como eu lhe disse, trata-se da maior honraria que Blumenau pode dar a um cidadão, e tenho certeza absoluta que hoje está indo para as mãos de uma pessoa que muito contribuiu, e que muito se apaixonou, e que muito se doou pela cidade de Blumenau. Obrigado pela sua existência entre a gente, obrigado pela sua compaixão no trabalho, obrigado por seu trabalho para estar na cidade de Blumenau. Parabéns, professor. Eu convido nesse instante para fazer uma breve homenagem, em nome da FURB, o nosso querido reitor, meu amigo João Natel, para que possa, em nome da nossa universidade, da qual tenho a honra e orgulho de também ser professor, assim como o professor Vitor Fernando Sassi, possa fazer uma breve homenagem em nome de toda a universidade e dos ex-alunos.
Obrigado, vereador Marco Antônio, que preside essa cerimônia. Cumprimentando o professor Celso Zipf, cumprimento todos os homenageados e a todos os presentes que nos assistem. Obrigado pela deferência, fora do protocolo, em falar em nome da universidade. Falar no nome de Celso Zipf é falar na FURB, não há como dissociar. E falar no que a FURB hoje é e tem de estrutura. Se não, vejamos, foi através dos seus trabalhos que a FURB efetivamente se transformou numa instituição pública. Através do seu trabalho é que nós ficamos visceralmente ligados à administração pública pelo SBLU. Falar do seu trabalho é que pela primeira vez no seu mandato a FURB teve um curso de mestrado. Saiu da sua história desde 64, no curso em que ele se formou de Ciências Econômicas, de Economia, da Faculdade de Ciências Econômicas, para dar um passo no que é uma universidade no sentido da pesquisa. Então, o primeiro mestrado da FURB foi no mandato do professor Celso Zipf. O seu cuidado com a comunidade, com a extensão, um exemplo, a questão do grupo de danças alemãs da FURB. O seu cuidado com mostrar a cidade, mostrar a universidade, porque pelos seus trabalhos é que hoje a TV FURB, a rádio a TV FURB começou, principalmente a TV, por iniciativa do professor Celso Zipf. E como o vereador Felipe, na qual a universidade agradece muito a lembrança, comentou, um homem visionário. Naquela época, ele já lançou um dos raros programas no Brasil de acolher a terceira idade na universidade, um programa que até hoje continua e continuará com a sua marca. E, sobretudo, não há quem não lembre de Celso Zipf correndo de manhã, todos os corredores da universidade, conversando e abraçando todos os funcionários. Eu não presenciei esse momento, professor Zipf, por outras questões, mas eu fiz questão de imitá-lo, mudando a reitoria agora para onde ela sempre teve, e tentando imitar, correndo os corredores, pegando um pouquinho do seu exemplo e abraçando todo dia cada colega nosso dentro da universidade que ajuda a construir. E em nome do professor Sassi, que está aqui, que é o nosso conselheiro do Conselho Universitário, das referências da universidade, nosso agradecimento à Câmara de Vereadores de Blumenau e o nosso profunda admiração e respeito ao reitor Celso Zipf. A gente sempre diz na universidade que nós não usamos professor Cassídio, nosso professor. Esse para nós não existe. Ele é reitor da universidade porque ele ajudou e o seu trabalho continua na universidade no período de 90 a 94. Parabéns, Zipf. Receba o carinho da FURB e a admiração. Obrigado. Convidamos neste momento que o vereador Fábio Fiedler faça a entrega da homenagem ao professor Celso e convido também os familiares que desejarem estarem aqui à frente.
Convidamos neste momento o professor Celso Ziff para fazer uso da palavra. Cumprimentar, muito emocionado, pode ter certeza. Cumprimentar o presidente desta mesa, companheiro, professor da universidade e que muito colaborou na implantação do curso de medicina, lembro bem disso. Vereador Fábio Fiedler, aluno querido do diretório, do centro acadêmico. Vanderlei de Oliveira, presidente do DCE, brigamos muito, mas me ajudou muito também. Demais homenageados, convidados especiais, minha família, demais parentes dos homenageados e convidados aqui presentes. Eu, hoje à tarde, estava sentado no quintal, aí chega o meu neto e diz, o que é que eu vou estar pensando? Diz assim, pensando o que eu vou dizer hoje à noite. Eu ia escrever. Depois eu resolvi não fazê-lo. Falar da minha vida? Não. Alguma coisa talvez sim. Dizer para vocês, eu entendo que a homenagem hoje prestada tem muito mais referência à minha vida na universidade do que ao trabalho desenvolvido na Secretaria do Comércio, Banco do Brasil, BESC e hoje Sulfabril. Então, vou fazer referência à universidade. Tenho orgulho, sou o primeiro professor ex-aluno da universidade. Comecei a minha atividade dia 1º de setembro de 69, a convite de 2 mestres. Um hoje está aqui presente, hoje já não está no nosso meio. Professor Sassi, professor Milton Pompeu. Fizeram o convite. Formei em 67 aqui. Iniciei meus estudos na Universidade Federal do Paraná, em 53. Depois, ingressando no Banco do Brasil, interrompi durante 11 anos e aqui ingressei no 3º ano do curso de Ciências Econômicas. Logo após me formar, em 67, 69, fui convidado para ser professor e comecei a lecionar. E desde logo me encantei com a atividade. Não foram poucas as noites, tardes, domingos, que eu estudava um monte de livro para poder lecionar. Porque eu substituí um grande profissional, um dos assessores de Blumenau da companhia Artex, o senhor Sá se lembra, Israel Sartini, um dos melhores professores de administração que essa universidade teve. E eu fui incumbido de substituí-lo. Imaginem o meu desespero. Mas consegui desenvolver. E fui dentro da universidade, galgando. De repente me vi candidato a diretor de centro. Isso em 1990. Março, abril, maio, uma data dessa aí. Candidatei, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, o curso de Direito estava vinculado a este centro naquela época. Candidato a vice-diretor, professor João José Leal. De 1.800 votos, eu e o professor João José Leal tivemos 1.400 votos. Uma vitória belíssima na eleição. Logo em seguida, tinha eleição para reitor. Aí, de repente, começaram as pressões. Você vai ser candidato a reitor? Você vai ser candidato a reitor? Eu disse, não, eu não sei nem o que é a reitoria. Dizia, não sei, eu sou professor. Eu preciso primeiro ser diretor, depois você vai ser. Me vi candidato e eleito reitor da universidade. Aí começou o drama maior da minha vida dentro da universidade. Como dirigir a universidade? O professor João Natel falou, andar pelos corredores, conversar com as pessoas, é para ouvir as pessoas, para entender o que a universidade precisava, para saber o que eu precisava fazer para conduzir aquela universidade, aonde ela tinha que chegar e como ela tinha que chegar. Procurei desde logo os diretórios estudantis, a Associação de Professores e a Associação de Funcionários. O tempo aqui está marcando, eu não sei se é 49 segundos que eu ainda tenho, presidente. Não, mas Vossa Excelência pode
Posso ir um pouquinho mais? Pode. Senão ele vai dizer assim, seu tempo esgotou e penha, campainha, eu fico pelo caminho. Né? Procurei e comecei a trabalhar com esses segmentos. Me ajudaram muito. Então eu quero, para justificar o que eu vou dizer, é dizer que a homenagem que eu recebo, esse título honorífico, é uma honra para mim. Não posso distribuir o título com mais alguém, mas a honra de ter recebido eu quero repartir com as pessoas que colaboraram comigo na universidade. Tenho a obrigação de fazê-lo. Nos diretórios, sou feliz porque, da minha época, os diretórios dos centros acadêmicos ou diretórios dos estudantes, alguns nomes partiram para a política e ainda hoje militam na política. Aqui o ex-presidente dessa Câmara, Vanderlei de Oliveira, o saudoso Maurício Pacheco, Arnaldo Zimmermann, Fábio Fiedler, Benjamin Coelho, está militando na política, o Nelson Santiago, Marcelo Otoff está aqui, também não ingressou para a política, mas também foi aqueles dirigentes, e essas pessoas me ajudaram muito. Não tive um dia, na minha gestão de 4 anos, de qualquer movimento de paralisação, de rebeldia ou de revolta dentro da universidade. Então, contei com esses elementos. Associação de professores e associação de funcionários. E aqui eu quero que se registre, que é inédito. Em 91, eu tinha iniciado a reitoria. Naquele tempo, a inflação era alta. O presidente Collor congelou as mensalidades dos alunos. Vanderlei lembra disso. Mas não congelou as despesas, nem os salários dos professores. A nossa data de dissídio era março. Nós éramos subordinados a um sindicato de Florianópolis. Em setembro, outubro, mais ou menos, saiu a decisão. E eu me apavorei. A FURB devia, para os seus funcionários e professores, 3,5 folhas. Cada professor, cada funcionário tinha 3,5 salários daquela época de atrasado a receber. O que fazer? O que fazer? Como pagar? Conversei com os presidentes das associações, eles imediatamente convocaram uma reunião, 2 professores, uma assembleia, e dessa assembleia saiu o resultado: perdoar a dívida da FURB. Isso é inédito, isso não existe. Então, esse comprometimento dos diretórios, dos professores, dos funcionários, essa dedicação, esse empenho, esse compartilhamento, eu tenho que registrar e deixar aqui registrado. Um agradecimento a todos eles pela colaboração. Se hoje eu recebo as referências elogiosas que me foram prestadas pelo atual reitor, meu amigo, Dr. Natel, não fui eu que realizei, foi um conjunto de pessoas que reconheceram na universidade um exemplo. Mais uma coisa eu tenho que dizer, que me ajudou muito, uma reflexão. O prefeito Renato Viana, eleito logo após o professor Sácia, estava na presidência, foi ele que me nomeou reitor da universidade, logo depois deixou a eleição, o professor Renato Viana assumiu a prefeitura, e numa homenagem à universidade, no reconhecimento da importância da universidade para Blumenau, convidou o seu reitor, eu, para participar de todas as reuniões do colegiado. Seu colegiado de administração. Eu participei durante 3 anos e meio, praticamente, toda terça-feira. O Marco Antônio era vereador naquela época. Eu estava lá, às vezes, ele foi a secretaria também naquela época, em determinado momento, se eu não me engano. Né? Eu estava lá todas as terças-feiras
participando da decisão dos destinos da cidade de Blumenau. Então, também eu tenho um reconhecimento a ele pelo valor e pela valorização que ele deu à universidade e ao seu reitor. Por isso, meus agradecimentos por essa homenagem, levá-la aí no coração, com muita emoção, muito entusiasmo, e rezar lá, Natel, para que você, à frente da universidade, passe pelos corredores, como eu fazia, passe, converse com todo mundo. Converse com todo mundo. A universidade precisa disso, a comunidade precisa disso. Muito obrigado a todos pela homenagem, pela presença dos senhores, prestigiando este evento. E ao presidente, muito obrigado, presidente, pela concessão, e Fábio pelas palavras elogiosas. Muito obrigado. Agradecemos vossa contribuição, professor Celso. É uma alegria e uma honra poder tê-lo homenageado nesta noite. O vereador Marco Antônio é o autor do decreto número 846 de 2015, do qual propôs a concessão do título de cidadão blumenauense ao professor José Campestrini. Neste momento, ocuparei a tribuna para prestar homenagem ao professor José Campestrini. Neste momento, enquanto faço uso da palavra, passo os trabalhos ao vereador Fábio Fida. Ouvimos agora o nosso presidente, vereador Marco Antônio Van Hovsky, para fazer uso da tribuna por um tempo de até 7 minutos. Cumprimento a mesa já nominada, aos homenageados, o professor Celso, a nossa querida Yara e ao sargento Vitor. Quero dizer, Bernardo, que pensei o que falar sobre você. Mas antes de eu tecer algumas breves palavras, eu queria primeiro que fosse colocado um vídeo em que seus amigos falarão muito mais e tenho certeza absoluta poderão mostrar o quanto você é querido, o quanto você é respeitado, o quanto você é amado. Então solicito a assessoria que faça. O trabalho que ele desenvolveu em nossa cidade, e na nossa região, e no Estado, foi tão marcante que ele recebeu não só o reconhecimento dos cidadãos com os quais convivia, mas o reconhecimento da própria estrutura oficial do governo italiano, porque ele manteve um relacionamento muito intenso com a mãe pátria, a Itália. E ele foi agraciado, talvez, com um dos títulos mais meritórios e nobres que um italiano aqui no Brasil pode receber, ser cônsul honorário da Itália. E hoje a Câmara de Vereadores está dando um sinal também de reconhecimento. O vereador Van Hovsky foi muito feliz e os vereadores também o acompanharam nessa missão de outorgar-lhe o título de cidadão benemérito de Blumenau, cidadão da cidade. Ele, que nasceu em Rio dos Cedros, agora passa a ser blumenauense, de coração e de mente. Ele passa a ser reconhecidamente o nosso irmão. Ele buscou realização como empresário e também fez sucesso e também foi exemplo de honestidade, de seriedade e de competência, que o acompanhou sempre a vida toda. Eu, como irmão, em nome de todos os meus irmãos, eu quero dizer, tenho muito orgulho e aprendi muito com esse meu irmão José Campestrini. Ele me acompanhava nos momentos difíceis, nós estivemos juntos em momentos bons e ruins, mas ele sempre foi aquele que orientava e que ajudava os que mais precisavam. Por isso, José, não só porque você merece, mas também porque é um exemplo para todos nós, blumenauenses, que agora você é um blumenauense,
merecidamente nomeado por esta Câmara e a população certamente endossa. Mas também nós da família Campestrini estamos ao seu lado, abraçados e te homenageando nesta bela data. E o Zeca, sempre trilhando esse caminho, se tornou-se um empresário de renome em Blumenau, um exemplo para toda a comunidade trentina, um pai exemplar, um empresário honrado, correto. E no âmbito também da cultura italiana, sempre fomentando a nossa associação, sempre incentivando, trabalhando no Círculo Italiano, organizando a nossa festa Itália. Então, o Zeca, além de ser essa pessoa maravilhosa que é, ele também sempre foi um bom pai, um bom empresário. Eu gostaria de parabenizar o José Campestrini, dizendo a ele que ele, na verdade, é um orgulho para todos os descendentes de trentinos que aqui aportaram em 1875. Ele, na verdade, dignifica, honra toda a descendência trentina dos primeiros imigrantes que aqui se instalaram naquela época. Parabéns, José Campestrini. Quero destacar ainda a sua ação como ator nesta comunidade de Blumenau, através do seu trabalho na Casa da Esperança, no Círculo Italiano de Blumenau, onde implantou principalmente, ou ajudou a implantar, principalmente, a Escola de Italiano Giuseppe Garibaldi. E, finalmente, como professor, também gostaria de salientar a sua importância dentro da nossa cidade de Blumenau. Como professor do Pedro II, professor da Sagrada Família, professor do Colégio Santo Antônio e, em especial, como professor da Universidade de Blumenau, onde atuou na década de 70 até o final da década de 80, por uns 15 anos aproximadamente. Este é José Campestrini, que tenho certeza a escolha que foi feita está adequada à sua personalidade, ao seu trabalho realizado. Quando começamos a trilhar a nossa vida juntos, nos propusemos a trabalhar, sim, mas também fazer o bem. E sempre trabalhamos, além de ter a nossa vida profissional, sempre trabalhamos com ONGs, trabalhamos com filantropia, e o José sempre voltado para a parte cultural, a parte filantrópica, esteve envolvido em várias entidades e há mais de 25 anos ele é cônsul honorário da Itália em Blumenau, um trabalho que não é remunerado, sempre voltado para todas as comunidades italianas, seus descendentes, atendendo diariamente as pessoas que aqui aportam, porque querem resgatar suas raízes, ver a possibilidade de ter de ter a cidadania italiana aprovada. O José sempre presente, como pai, como esposo, como irmão, como amigo. Ele não mede esforços, para ele não há tempo ruim, ele está sempre presente, sempre voltado para dar uma palavra de conforto, para dar uma palavra de sabedoria. Tenho muito orgulho de ser sua esposa. Um homem com a cultura do José, que fala 4, 5 línguas fluentemente, trouxe muita inovação dentro da cultura em Blumenau. José, obrigado por ser meu companheiro de tantos anos, ser meu fiel da balança, porque se hoje eu estou e sou uma pessoa que pode trilhar um caminho de vitória, é porque você está ao meu lado. Obrigada. Meu querido amigo e irmão Zeca, eu não te falei que teus amigos e a tua família falariam muito mais do que eu poderia falar. Eu fico pensando o que eu poderia dizer dessa pessoa, desse ser humano maravilhoso. Vou te chamar de Zeca, meu querido amigo, meu querido irmão, um mestre, que sempre foi um mestre com carinho, como diz o Fio, uma pessoa com uma cultura excepcional, uma pessoa ligada à nossa cidade, um empresário de sucesso. Tudo que eu poderia falar, os teus amigos e a tua esposa Odete falaram. Eu só gostaria de ressaltar que a feliz coincidência também
né, do nosso cônsul receber da Itália, honorário. Esse honroso título de cidadão blumenauense corresponde aos 140 anos da imigração italiana aqui na nossa região. Então, Zeca, eu queria dizer para você que é muito bom e agradável viverem unidos os irmãos. E hoje nós estamos aqui unidos na alegria, no reconhecimento e na fé que nós temos que ter nas pessoas. Não tenho muito o que dizer. O que eu posso falar, em nome dos teus amigos, da nossa cidade, do nosso Poder Legislativo, muito obrigado pela pessoa que você é. Muito obrigado por você existir na nossa comunidade. Você é um motivo de orgulho para a sua família, para os seus amigos e para todos nós. José, leve no coração um grande beijo da Câmara e, com certeza absoluta, essa homenagem é muito mais do que justa. É um reconhecimento, assim como foi e será aos demais homenageados, por tudo aquilo que você significa para a nossa querida, amada, loira e italiana Blumenau. Parabéns. Convidamos, então, o senhor José Campestrini para receber a placa das mãos do vereador Marco Antônio Vanhovski e convidamos também os familiares que estão aqui presentes para poder participar do ato de entrega dessa homenagem. Convidamos, nesse momento, o senhor José Campestrini para fazer uso da palavra no tempo de até 5 minutos e já aproveito para repassar os trabalhos ao nosso presidente, vereador Marco Antônio. Por favor, senhor José. Prezado doutor Vanhovski e mesa diretora toda, todos os homenageados da noite e as autoridades presentes citadas no protocolo, permitindo-me apenas distinguir alguns, porque viram que os italianos realmente vêm em bando, então somos obrigados a pelo menos lembrá-los para depois não ter problemas em casa. Eu tenho que citar uma pessoa diretamente de Trento, que já foi citada, que é da Trento Itália, que é o consultor de Trento, o Alceu Xenofontes Lenzi. Não posso esquecer de uma pessoa fantástica que está em Assunção, Dr. Walter Ross, cônsul do Paraguai, que está representado pelo filho. Quero também representar a Cássia Blumenauense número 67, através do Alcir Miller, alguém que já sentou na cadeira diretora e que fez jus ao seu trabalho na Câmara. Quero também citar
E agora, se for citar, vou até 8 ou 10 minutos. Mas eu agradeço a presença desses parentes todos, amigos, os representantes do Círculo Italiano, que já foram citados, o próprio ex-presidente, o Cassidio Girardi, uma pessoa incrivelmente italiana. Eu tenho ali representados realmente o que poderia dizer que um coração nem sempre consegue segurar. Mas, particularmente, eu quero lembrar aqui alguém que está junto comigo, sempre lá em casa. É a minha família, é a Odete, é o Júnior, é quem não está aqui, mas está presente, é a Manuela, e eu, o Peperontino, o dito João Alberto Pimentel. Obrigado, Vicenzi. Obrigado, presidente do Círculo, Elizabeth, Círculo Trentino. Se eu esqueci alguém, faça de conta que eu disse. Demais pessoas presentes, porque senão o tempo vai passar. Tenho vontade de rasgar o que está escrito e deixar os que falaram contar a minha história. Mas como tenho o dever de fazer algo que eu nunca faço, sempre falo de improviso, mas nunca tive tanta dificuldade de segurar a emoção, quanto desta vez, depois de receber esta homenagem inesperada. A estima vale mais do que a celebridade. A consideração vale mais do que a fama. E a honra vale mais do que a glória. Nicolas de Chamfort. Primordialmente, quero expressar minha gratidão à Câmara Municipal pela honrosa homenagem e singularmente ao excelentíssimo senhor vereador, Dr. Marco Antônio Wawrowski, homem público de indelével credibilidade pessoal, comprovada em 5 legislaturas como vereador de Blumenau e responsável pela indicação do meu nome para receber esta homenagem. Bem, nascer em Blumenau pode ser um fato casual, mas sempre uma aventura, sorte. Agora, ser adotado por reconhecimento legítimo é um privilégio. Permitam-me dividir esta homenagem, esta dádiva, com minha família, que comigo compartilhou desafios, sonhos, tropeços e sucessos, bem como com a comunidade ítalo-brasileira de Blumenau. Flor alguma cresce viçosa, embeleza a natureza e produz frutos, sem amparo de mãos comprometidas. O segredo é não correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Mário Quintana. Não preciso delinear minha biografia, pois a maior parte dela foi construída em Blumenau a partir de 1970, como concretização de um sonho e já uma admiração desde criança. Resultado de uma sólida formação universitária em seminário, as portas dos melhores colégios e da FURB abriram-se facilmente. O foco na formação do homem íntegro e não apenas a execução de programas oficiais renderam a simpatia e o reconhecimento singular no ensino diferenciado da redação, que era uma barreira sempre para a juventude. A pós-graduação, o mestrado, o envolvimento com os centenários da imigração italiana de Rio dos Cedros e de Rodeio, bem como o resgate da cultura e tradições, a estruturação e fundação, particularmente do Círculo Italiano de Blumenau, do Círculo Trentino, da Associazione Veneta, oportunizaram o perfil para representar o consulado italiano no atendimento dos ítalo-brasileiros de Blumenau. E por isso, a partir de 1992, exercitei essa tarefa voluntariamente. Neste mês, como já foi citado, estamos celebrando 140 anos da imigração italiana em Blumenau. E a minha inconteste dedicação voluntária e filantrópica no resgate e manutenção da cultura e tradições italianas como cônsul honorário da Itália, ou agente consular honorário da Itália. Uma árdua conquista de quase uma década para que fosse implantada uma sede em Blumenau, que ocorreu em 2 de fevereiro do ano de 2000. Na verdade,
no momento em que fui informado sobre esta homenagem, assustei-me e comecei a refletir e olhar para trás. Afinal, o passado não conhece o seu lugar, está sempre presente. A emoção foi muito forte e envolvente. Confesso que pela primeira vez tive dificuldades para transcrever estas linhas, pois normalmente falo pela inspiração do momento. E agora estava procurando o jardim. Havia trabalhado e cuidado dele com tanto carinho e parecia não ver as borboletas. Estavam lá. A escola italiana Giuseppe Garibaldi, criada, nominada, e no dia 17 de 8 de 94, ela iniciava suas atividades com 96 alunos. E há 21 anos está formando turmas, preparando pessoas para o trabalho e outras para a melhor compreensão da tradição que traz no próprio sangue. E ao mesmo tempo, outros jardins, com mais borboletas formando buquês, como a crônica de um aluno, ao passar para mim como ao mestre com carinho, era fruto de mais de 20 anos de magistério em Blumenau. Muitos outros jardins formam o longo panorama de meus 70 anos de jardineiro, seja na área social, seja na área empresarial, mas hoje sinto-me totalmente realizado e feliz, pois pratiquei o segredo de não correr atrás das borboletas. Cuidei do jardim da minha cidade, Blumenau, a minha cidade-jardim. Embora com Aristóteles deva proclamar: a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las, permita-me, eu preciso agradecer. Minha querida cidade Blumenau, conte sempre comigo. Muito obrigado. Agradecemos mais uma vez a contribuição do nosso querido professor José Campestrini na nossa cidade. Passamos agora ao terceiro homenageado, também do vereador Fábio Fiedler, autor do decreto 854 de 2015, que propôs a concessão de título de cidadã emérita à nossa querida Yara Lueff. Convidamos o vereador Fábio para fazer uso da palavra por até 7 minutos. Senhores vereadores, senhores homenageados, plateia, mais uma vez, muito boa noite. Eu gostaria de iniciar esta homenagem. O título de cidadão blumenauense e a homenagem, o dia da concessão do título de cidadão blumenauense, realmente é um dia de emoção forte, não só para os homenageados, para os amigos, para quem nos acompanha. E, geralmente, a gente ouve no outro dia as pessoas que acompanham em casa, através da TV Legislativa, comentar, porque realmente a gente consegue trazer para dentro da Casa Legislativa e contar e compartilhar um pouco da história da própria cidade, bem como dos pontos positivos que ela trouxe. E a homenagem que eu passo a prestar nesse momento à nossa ex-vereadora Yara Lueff, ela foi inspirada, Yara, na necessidade que nós temos de valorizar, vereador Vanderlei, vereador Marco, de fomentar, de engrandecer, de estimular, amigo Bernardo, né, a participação, o trabalho, a dedicação da mulher na nossa sociedade.
Confesso, Yara, que eu pude aprender muito disso no convívio familiar, né, que eu tive com a minha mãe e com as minhas avós ao longo da minha vida, mas principalmente agora no compartilhar a criação dos meus filhos com a minha esposa. E eu queria utilizar desse exemplo para começar retratando a história da sua vida que culminou com esta homenagem. Bisneta do coronel Federsen, a Yara, que é blumenauense, portanto recebe o título de cidadã emérita, né, hoje se dedica ao zelo, né, da maternidade, não só dos filhinhos, que já estão crescidos, mas principalmente dos netos que ela tem, e que nós já vamos conhecer alguns deles aqui. Mas passa não só pela educação interna e a educação da família. Yara, que compartilhou um tempo aqui na Câmara Municipal, mas fez isso depois, ou ao longo da vida, quando se dedicou 25 anos, senhores, professores, amigos, professor Natel, 25 anos na direção da Escola Lauro Miller, localizada ali no Badenfurt, aqui na nossa cidade. É dedicação de uma vida à causa da educação, à causa das crianças, à causa das mais nobres de todas, que é poder, Yara, se doar, compartilhar isso com as gerações que vão vindo e que tu vai acompanhando e vendo desabrochar e vendo florescer em bons exemplos que tu deste a essas pessoas ao longo desse tempo. E depois disso, eu queria destacar aqui a participação feminina, meu amigo Belmiro, da Yara ao longo aqui da Câmara Legislativa. O vereador Vanderlei me corrija se eu estiver errado, tenho menos tempo de legislatura do que Vossa Excelência. Mas foram 4 as mulheres que passaram aqui pela Câmara. A vereadora Polac, a vereadora Alzina Micheluzzi, a vereadora Helenice, né, que passaram aqui um mandato contribuindo, colaborando. É tímida ainda a participação feminina aqui no processo. Talvez por isso que a gente tenha tanto a melhorar, porque elas poderiam contribuir muito nisso. As 3 passaram o mandato. A vereadora Yara passou conosco aqui 2 mandatos consecutivos. Foi vereadora eleita, se reelegeu para o próximo mandato. E deu várias contribuições aqui para casa, mas fez, talvez, a tarefa que mais se destacou no papel feminino. Ditou as regras. Ela foi relatora do nosso regimento interno, regras seguidas até hoje aqui pela Casa Legislativa. E esse destaque, Yara, também na política, também no ato de trabalhar em prol da comunidade, se doando para a vida pública, né, rendeu a advogada Yara, que, aliás, a gente pode prestar a homenagem aos advogados nesse dia também de hoje, não só ela, mas aos demais que exercem a profissão aqui, hoje é o dia do advogado. Mas rendeu frutos também no trabalho seguinte da própria Yara, que daí não mais deixou de se dedicar a isso, ajudando, colaborando, conciliando, principalmente nos mandatos de deputados aqui da nossa região, do ex-deputado Paulo Gouveia, do deputado estadual, à época, João Paulo Kleinobin. Então, Yara, eu fiz aqui um breve histórico, né, daquilo que a gente poderia nos orgulhar em falar do conjunto, do todo, vivido por ti, mas que é muito pouco em função daquilo que efetivamente tu representas. Então, com o voto favorável dos 15 vereadores, com a representação máxima da nossa casa, com certeza absoluta, com a aquiescência aí de todos os cidadãos que puderam, de alguma forma, colaborar nessa tua trajetória, participando ao seu lado, ou participando junto contigo de todos esses momentos, todos esses movimentos, é que a Câmara Municipal quer lhe render o maior título, a maior homenagem possível a um cidadão da nossa cidade, né, uma cidadã da nossa cidade, lhe conferindo o título cidadã emérita blumenauense, podendo resgatar e representar todo esse sentimento feminino que tu trouxeste ao longo da tua vida, em todas as tuas atividades e também aqui na Casa Legislativa. Obrigado pela sua dedicação, pelo seu empenho, pelo seu trabalho e, acima de tudo, parabéns pelo título concedido da cidade de Blumenau a você. Muito obrigado.
Convidamos neste momento o vereador Fábio Fiedler e também os familiares da vereadora Yara para que ela possa receber a homenagem. Convidamos neste momento a nossa vereadora Yara Luff para fazer uso da palavra. Senhores vereadores, já nominados anteriormente, nossos homenageados, amigos, professor Zipf, da época da nossa faculdade, já nos cruzávamos no corredor da FURB, Campestrini, amigo de longa data, Marco Antônio, meu companheiro de Câmara por 2 mandatos, e ao Fábio, que, na verdade, me senti... Quando ele me ligou e perguntou se eu aceitaria o título, eu pensei um pouco, porque eu acho que existem tantas pessoas importantes nessa cidade que gostariam de receber o título hoje, e eu fui a escolhida. Aí me senti bastante honrada e agradeço por isto. Mas existem realmente muitas pessoas que também fazem parte. Gostaria também de cumprimentar os demais convidados, em especial ao meu ex-vizinho, ex-prefeito de Blumenau, Vitor Fernando Sassi, onde muitas vezes a gente conversou como vizinho, e depois como prefeito e eu como vereadora. E agradecendo a presença da minha filha, do meu genro, do meu neto mais velho, Christopher, representando os demais 7, que são menores, a minha neta e meu genro, que hoje vieram me homenagear, participar dessa alegria. A minha trajetória já foi um pouco diferente. Eu comecei com 19 anos como professora, e aos 20, o atual, então, nosso saudoso Ervilásio Vieira, prefeito de Blumenau, eu estava na praia, me convidou para vir até o gabinete para conversar. O que me aconteceu de início? Eu não sou mais professora da rede municipal de Blumenau, inexperiente, subindo a escada da prefeitura, que antigamente, uma escada de madeira, nunca esqueço a trajetória que eu fiz. Bastante ansiosa em saber o que ia acontecer. Aí ele olhou, mandou sentar e disse: eu gostaria que você pegasse a direção da escola Lauro Miller. Nossa, para mim aquilo foi como se alguém dissesse, me botasse no paredão e disse, tem que decidir agora. É uma árdua, não é fácil você pegar uma escola e educar adolescentes, crianças e formarem esses. Não só chegar lá e ser diretora de escola e professora, se empenhar realmente de corpo e alma para que eles, no futuro, pudessem dizer, eu passei pela escola Lauro Miller, lá eu tive boas formações e espero que essa formação os ajudou muito para o futuro. Hoje, os meus filhos mais velhos não puderam vir, porque estão viajando pela empresa, e outros, então, a serviço também da empresa. Mas eu tenho os meus queridos
filhos e netos aqui presentes. Eu fiquei muito lisonjeada, o vereador Fábio, pela homenagem, porque sempre é bom ser lembrada. Não importa o que a pessoa fez, deixou de fazer, mas ela é lembrada. Por quê? Deve ter deixado algum marco na história de Blumenau que fez a casa, os 15 vereadores, aprovarem o meu nome para receber essa homenagem tão importante. Até já havia esquecido que a minha pessoa era tão importante ainda nessa cidade de Blumenau. Mas sempre é bom, por isso que eu digo, sempre é bom ser lembrado. Eu tive uma trajetória mais difícil. Como diretora de escola, 8 horas, depois me elegi vereadora. Eu me elegi por um acaso, porque eu, como diretora de escola, eu fazia muito trabalho comunitário, junto com os pais dos alunos, com os alunos. Na minha época, nós tínhamos aulas aos sábados. Aos sábados, o que eu fazia? Pegava os professores, a gente dava banho nas crianças, a gente cortava o cabelo das nossas crianças, a gente cortava as unhas da mão, que eles não tinham quem fazia na época. Então, eu me dediquei muito àquele instinto mãe, né? Fez muito que eu me dedicasse muito aos meus alunos, que na época nós começamos com 800 e poucos alunos. Eram muitos. Eu tive que dividir essa minha fase. Daí aconteceu de um pai do aluno, um dia chegou na escola e disse: Dona Yara, por que a senhora não se candidata a vereadora? Isso na minha cabeça nunca passou pela ideia, muito menos pela minha família. Quando eu cheguei em casa, eu comentei. Caiu igual uma bomba. Imagina, só faltava essa, entrar na política. Já tinha filho. Enfim, amadureceu a ideia, amadureceu, e eu aceitei o desafio. Tanto é verdade que a minha eleição, a primeira vez, eu fui a segunda mais votada na cidade de Blumenau. E na segunda eleição, fui reeleita 4 anos depois, não com tantos votos, mas fui também muito bem votada. Aí eu tive que dividir Câmara de Vereadores, diretora de escola e 5 filhos. Então, imagine a minha tarefa diária: ir para a escola, meus filhos encaminhar para a escola, dar atenção a eles, porque o mais importante hoje, que falta na nossa sociedade, é a atenção dos pais com os filhos. E a minha preocupação sempre foi a seguinte: a educação. Porque se nós investirmos sempre na educação, nós não precisamos, no futuro, nos preocupar em presídios, em tudo. Nós sabemos que povo que não estuda, povo que não tem cultura, é fácil de manipular. Isso a gente vê no Estado, no Brasil inteiro, onde não se investe na educação, e como está a nossa juventude hoje. É lamentável. Só gostaria, eu não vou me alongar muito, porque até minha filha disse: mãe, você não vai falar muito, né? Eu disse: não, prometo. E, Fábio, é muito bom ser reconhecida. São 3 frases só que eu anotei aqui para não esquecer. Estou muito feliz, honrada e profundamente agradecida por este reconhecimento do vereador Fábio com os demais vereadores. Eu sempre imaginei que tantas pessoas existem nessa cidade de Blumenau que, pela dedicação, pelo seu esforço, poderiam merecer mais do que eu este título hoje. Mas eu repito mais uma vez, eu fui uma iluminada e fui escolhida por esta casa. Não esta casa aqui, mas a nossa Câmara anterior. Marco Antônio deve te lembrar bem que, na época, nós estávamos na outra Câmara. Era uma harmonia muito boa. E eu acho que foi na trajetória da minha vida, foi mais um aprendizado. Como mulher, e participar de 20 homens. Na época, nós éramos de 21. Imagina como eu sofria no meio desses homens. Mas valeu a pena. Tudo na vida da gente é um aprendizado. Não importa a idade, não importa a fase, mas sempre existem mais aprendizagens.
Gostaria, Fábio, de, mais uma vez, repetir, sempre é bom ser lembrada. E isso me faz bem, e com certeza também estendo isso aos meus filhos, ao meu genro, minhas noras, meus netos, que por enquanto são 8, espero que venham mais. Mas eu agradeço demais a todos os demais vereadores que transmitissem a eles esse meu agradecimento, porque sem eles eu não estaria aqui. E a todos que estão aqui hoje acompanhando esta nossa trajetória, eu quero agradecer a presença de todos, em especial ao filho do nosso amigo Walter Rossi, casado com uma filha de uma muito amiga minha, irmã de coração, ao meu grande amigo Sassi, que às vezes ainda dá uma passadinha na Alameda para nos visitar, ao professor Zif, provavelmente nunca vou esquecer as andadas dele pelo corredor da FURB, Campestrini, vereador Vanderlei, desculpe, Marco Antônio e os demais presentes. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Agradecemos mais uma vez, em nome da Câmara e da cidade de Blumenau, a contribuição da nossa vereadora Yara Luff, que também recebeu a justa homenagem na noite de hoje. Vamos ao último homenageado, o vereador Vanderlei, autor do decreto número 855, de 2015, que propôs a concessão de título de cidadão blumenauense ao senhor Vitor Dunk Filho. Convidamos o vereador Vanderlei para fazer uso da palavra por até 7 minutos. Saúdo. Estava com saudade de dizer, o presidente Marco Antônio, nós já estamos aqui, eu 5 mandatos e o vereador Marco Antônio 6, se não me falha a memória. Saudar o presidente, saudar o colega vereador Fábio, que também apresenta e representa o sentimento desta casa e dos nossos homenageados. Saudar carinhosamente, em nome dos convidados especiais aqui, o Tenente Coronel Mota e o velho amigo Alceu Xenofontes Lenze. E dos nossos homenageados eu vou falar rapidamente depois. Senhoras e senhores, também quero pedir a quem está acompanhando em casa que acompanhe com o carinho que nós acompanhamos este momento muito especial. Nós, vereadores, por vezes, nós nos tornamos garimpeiros. Repito, nós, vereadores, por vezes, nos tornamos garimpeiros. E nesta noite nós conseguimos, vereador Marco Antônio e vereador Fábio, encontrar no fundo da peneira 4 pérolas humanas. E a estas pérolas humanas, professor Celso, Campestrini, Yara, Sargento Vitor, estas pérolas humanas nós conseguimos trazer para este momento nesta casa. Por isso eu vivo, na noite de hoje, um dos melhores momentos e mais gratificantes da minha vida pública. Vivo, senhores. Agradeço ao povo de Blumenau por ter me dado mais esta oportunidade. Oportunidade esta, senhores homenageados, que para nós representa um dos momentos mais indescritíveis das nossas vidas. De antemão, eu quero agradecer, especialmente aos 4 homenageados, por terem aceitado o nosso convite e nos dado esta oportunidade de poder fazer esta homenagem em nome daquilo que o Poder Legislativo representa para a nossa cidade. Agradecer a vocês, agradecer por essa história. Conhecemos os 4, conhecemos há muito tempo. O meu homenageado, o seu Vitor, ou o Sargento Vitor, Sargento PM Vitor, nesta noite ele é homenageado enquanto cidadão, mas o cidadão Vitor, Sargento Vitor, ele se confunde com a instituição. Sargento Vitor, ele é homenageado por ele, mas é homenageado por sua história de décadas dentro da Polícia Militar, na Polícia Ambiental,
é homenageado pela família que ele construiu, além de construir esta bela e respeitada história nos limites da lei. Tenente Coronel Mota construiu esta bela história nos limites da lei, e essa história nós temos que reconhecer. Há tempos atrás tivemos a oportunidade, quis a história que eu pudesse, nesta casa, fazer homenagem à família Dunk, Sargento Vitor, por um dos seus filhos, por um ato de bravura. Esse seu filho está aqui. E esta família é representada pela Clarice, pelo Marcos, pelo Maicon e pelo Marlon. E neste momento, e quando eu fiz o convite, quando nós pensamos em encontrar esta pérola para fazer esta homenagem, encontrei no sargento aposentado, que continua na ativa, é mais um dos imprescindíveis, reitor, que não lutou um dia, não lutou uma semana, tem uma vida de luta por uma sociedade melhor e que continua fazendo o seu trabalho, pondo ordem na casa. É por isso nós estamos trazendo ele, juntamente com a sua família, aqui para fazermos esta pequena homenagem. Mais um homem que construiu essa história, e por isso eu fiz questão de ler o versículo, o Provérbio 22, fez sua história calcada na seriedade, calcada não no ter, mas calcada no ser, e calcada no ser que ele transpassou e perpassou e passou para a sua família, e que hoje consegue ser referência para nós e para toda a nossa região. Sargento Vitor, a partir de hoje passa a ser blumenauense, é um pomerodense. Nós hoje estamos aqui com Pomerode, Itajaí, Rio dos Cedros e Blumenau sendo homenageada por esta casa, o que para nós é uma honra. E para o além do Sargento Vitor, Tenente Coronel Mota, queremos aqui fazer esse reconhecimento, neste momento em que o mundo se preocupa com as questões ambientais, a estes e estas que construíram, que continuam construindo a segurança da política ambiental, da fauna e da flora, no nosso Brasil, no nosso mundo e nossa Santa Catarina, e a Polícia Ambiental fez esse papel aqui, nos momentos que muita gente era contrária. Por isso nós estamos neste belo e querido Vale do Itajaí, porque eles e elas construíram esse patrimônio e protegeram esse patrimônio de valor imensurável para nós e para a nossa cidade. Por isso, seu Vitor, Sargento Vitor, alguns anos atrás, um e-mail de alguém da família me colocou em contato com a sua família. Por isso eu me sinto muito orgulhoso em poder, na noite de hoje, trazer esta homenagem. Desses e dessas que nós conhecemos, aprendemos a conhecer e fomos atrás da história. Por isso eu quero dizer que me senti orgulhoso, esta casa se sentiu orgulhosa, dizer aos senhores homenageados que todos os homenageados passaram com a aprovação de todos os 15 vereadores aqui, Macmillan. Todos, sem exceção, com a aprovação dos 15 vereadores. Então, tive a felicidade de apresentar esse nome desse homem e nós, na noite de hoje, entregarmos esta homenagem. Gostaríamos de fazer mais, mas tenho certeza que não precisamos fazer mais, seu Vitor, Sargento Vitor. Nós não precisamos fazer mais. Nós só precisamos ter o exemplo do senhor, o exemplo da persistência, da luta e da permanência na luta por uma sociedade mais justa e igualitária, como fazem muitos homens e muitas mulheres. Por isso, muito obrigado à família Dunk, muito obrigado à instituição Polícia Militar por ter nos dado este homem, ter ajudado a construir este homem e toda esta bela história para a nossa Santa Catarina e para o nosso Brasil. Um abraço. Muito obrigado, seu Vitor. Convidamos neste momento o Sargento Vitor para receber a homenagem e convidamos os familiares para participarem dela.
Nós convidamos neste momento o Sargento Vitor para fazer uso da palavra. Boa noite a todos que se encontram nesta casa. Sou o Sargento Vitor. Como o Dr. Vanderlei já falou, que sou natural de Pomerode, mas aos 41 anos estou em Blumenau como militar, 2 anos de exército, 23 BI, e retornei em 1974 a Blumenau, de Florianópolis, pela Polícia Militar. Portanto, sempre me dediquei ao serviço, né, da ordem e por bem do cidadão de Blumenau. Eu gostaria de lembrar a todos, na época, 1975, né, os cidadãos blumenauenses tinham respeito ao policial, né? Eu lembro que tinha carroceiro que passava na 15 e levantava, quando havia uma dupla de policiais na calçada, tirava o chapéu, uns botavam no peito, outros botavam do lado. O que hoje já não acontece. Só alguns que cumprimentam ainda o policial, né? Não é todos como antigamente. Também eu gostaria de lembrar, a gente comprava pão tranquilo, hoje já não dá mais, né? As coisas estão ficando totalmente diferentes. O policial não pode mais, o comando já pediu para não ir fardado para casa, né? Que tem, quando um traficante é preso, ele pode ser alvejado. A farda no varal não dá mais para ficar, já roubaram 2 fardas minhas, né? E quando a gente recebe um parente de noite, a gente vai ter que ir já com a arma na mão, porque não se sabe, o policial é avisado hoje em dia, né? E principalmente os inativos, né? Eu sou inativo, né? Trabalho na SDR, mas a gente tem que ter cautela, não é mais igual antigamente. Lembro que o presídio era na rua Itajaí, eu conduzia 9 presos de a pé até no fórum, sozinho, apenas com 38. Ninguém reagia, era uma conduta, né? Hoje não dá para conduzir um, até com viatura. Então as coisas estão piorando para a sociedade, sabe? As drogas estão se desenvolvendo, né? Cada vez mais estão sendo usadas. E eu sempre tive conduta boa. E os comandos, todos os comandos, até vou citar alguns, o Coronel Roque Hert, o Major Hecker, que confiava em mim sempre, e outros comandos que passaram por mim. E uma coisa que quero deixar a todos bem claro, que posso dormir tranquilo, fiz só o bem. Não usei nada de ninguém, sabe? Tá certo, na Polícia Ambiental fui visado, muito visado, né? Muitos colegas meus trabalhavam, não eram lembrados. E até hoje trabalham, e trabalham bem. Só que eu e o Major Hecker, nós fomos muito lembrados. Nós fomos ameaçados, né? Até que eu saí da Polícia Ambiental, já tinha trabalhado 32 anos, por inúmeras ameaças. O comando me chamava e cuida, porque a gente era avisado realmente, né? E depois, com o tempo, fiquei 10 anos em casa, retornei para a SDR, né, como inativo, e até hoje. E pretendo ficar mais uns 5, 6 anos, né? Porque o militar, ele tem 2 casas, uma em casa com a família, o outro é o quartel, né? A gente fica orgulhoso de ser militar, sabe? Ajudar os outros, fazer o bem, né? E muitas vezes as coisas não saem correto, não saem certo. Se errar, todos eles sofrem as consequências. É a polícia militar que errou. Eles não vão dizer o fulano. E muitas vezes o policial não é fácil ser policial militar, não. Em segundos ele deverá decidir a vida do outro, do marginal ou de uma outra pessoa e de si mesmo. É questão de segundos. Se errar, ele vai arcar com as consequências, né? Então, o que eu tenho a falar é isso mesmo. Fiz muita coisa de segurança para Blumenau, enquanto muitos dormiam, descansavam. Eu patrulhava por 24 anos, né, na Rádio Patrulha, que chamava, né, a todos os bairros.
se tivesse um barulho, a gente era chamado, né? Podia custar a própria vida. Então, a gente tinha que ver para a sociedade e para a família ao mesmo tempo, que muitas vezes não é fácil. A gente tem outro jeito de ser com a família, né? Cansado, volta para o serviço. E a gente, muitas vezes, até não é visto muito bem em casa, porque a gente só lida com o lixo da sociedade, né? Que prende, porque o policial, ele multa, ele faz impor a lei, né? Prende, muitas vezes atira, né? Então isso aí, muitas vezes, até o próprio filho dos pais, ele já vem com receio, que toda mãe e pai, quando o filhinho está aí pequeno, ele diz assim, ó, polícia pega, polícia te prende, não faça a coisa errada, né? Aí ele cresce com aquela imagem negativa. Eu sei citar um exemplo. Se embarcar num ônibus, daqui a Timbó, daqui a Pomerode, ou qualquer outra cidade, fardado, dificilmente alguém senta no lado da gente. Não por ter nojo ou ter raiva, mas isso vem desde o berço já. Todos os pais fazem isso, né? Por isso vai te prender. Ou tu fica no cinto do carro porque a polícia prende o pai e tu também. Então, é uma força policial militar, ele é visado, muitas vezes não como amigo. Deveria ser visado, né? Porque, né? Mas muitas vezes não é isso, não. Ele cresce. E todo cidadão que comete alguma infração, pode ser de trânsito, ele tem receio de passar pela barreira da polícia militar, né? Inclusive, eu tive vários anos na polícia ambiental. Na época, a gente era muito criticado. Hoje, todo mundo apoia. A água está faltando, né? Muitas coisas têm que ser ainda colocadas em prática, mas melhorou muito. De Pouso Redondo para cá, está muito bonito. Não tem mais uma floresta derrubada, não tem uma empresa queimando lenha nativa. O caçador, ainda lá no interior, ele vai ainda fazer a caçada, né? Mas está bem menor. Hoje, os policiais ambientais, que a lei tem uma força bem maior do que o marginal, eles trabalham mais tranquilo. Mais tranquilo, não tem mais aquela pressão igual quando nós começamos. Então, o que eu tenho a dizer, que a sociedade e todos aqui presentes verem a Polícia Militar de Santa Catarina como amigo, não como inimigo ou ter medo, né? Por isso que o fato que eu citei de ameaçar a criança, ela vem crescendo, está errado. Se uma criança daquela tem que pedir socorro para alguém, ela não vai pedir. Ela cresceu com aquele medo. A polícia, será que eu vou falar com ele o fato que está acontecendo comigo? Muita gente evita falar com o policial. E que deveria ser ensinado como amigo. E outro fato que eu também quero citar, hoje, o meio ambiente. Foi feito muita coisa nas escolas. Se nós adultos, mesmo sendo militar, ir lá dizer assim, olha, o senhor está errado, o senhor fez roça. Mas quando o neto diz assim, o tio não corta a árvore, porque é isso aí que eles aprendem na escola, ele aceita melhor do que o adulto ir lá e falar para ele que ele não deva fazer isso, né? Então, o que eu tenho a dizer, que a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, é amigo de todos, de toda a sociedade. A única coisa errada que existe quando um erra, é a polícia que errou. Né? Aquele um que errou, todo mundo paga. Então, olha, muito obrigado, né, por eu ser homenageado ali, o Dr. Vanderlei, que deu início, que conhece a minha vida, né, o Dr. Mário, que cedeu, né, a Câmara ali para ser homenageado, o Dr. Marco, né, e todos, quero agradecer todos os vereadores que assinaram, inclusive também o Napoleão, senhor prefeito, né, que eu estou muito grato, estou sendo muito grato por todos, né, ter assinado, porque se falhasse mais da metade, ou talvez alguns, não seria homenageado. Que é muito bom ser homenageado, ser lembrado, principalmente aos 61 anos de idade. É muito bom. E também quero agradecer que a Coronel Claudete, que é a comandante da 7ª Região Militar,
ali na SDR, que mandou o Coronel Mota, os companheiros que já não via há muito tempo, o Sargento Hasse, o Major Kaufeld, também já comandando a Polícia Ambiental, e os outros todos que estão aí, veio uns 8, 9. Então, fiquei muito grato, porque eu imaginava que eu ia estar sozinho, só o meu filho, o único que é fardado, né? Mas, obrigado a todos que vieram, né, assistir a homenagem, e quero que também a maioria seja homenageada, faça história da vida, e sempre pelo bem, nunca pelo mal. E tem que ter atitude. Policial que não tem atitude, ele não vai a lugar nenhum. Tem que fazer acontecer. Então, eu estou aqui, né, consciência limpa e muito grato mesmo a essa homenagem. Tá. Obrigado por ceder esse espaço. Agradecemos a contribuição do Sargento Vitor e seu relato. E, com certeza, a Polícia Militar tem o respeito, o carinho e reconhecimento de todos nós. Realizadas as homenagens, quero dizer que essa noite foi muito especial para mim, como disse também o vereador Vanderlei e o vereador Fábio, poder ter presidido uma sessão com presença de tantas pessoas queridas, parentes, amigos, homenageados que fizeram história na nossa cidade. Então nós prestamos uma singela, mas porém justa homenagem a essas personalidades pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Queremos, encerrando os trabalhos na noite de hoje, agradecer profundamente a presença de todos vocês, agradecer aos homenageados pela honra de nos ter dado o prazer da presença e aceitar esta homenagem em nome da cidade de Blumenau. E convido a todos para, nesse encerramento, ouvirmos o hino de Blumenau. E depois o Bernardo também acho que vai tocar umas musiquinhas na saída para alegrar, né? Uma tarantela da vida, né, Bernardo? Para a gente sair daqui bem alegre e bem feliz como foi essa noite. Obrigado a todos, então encerrada a sessão solene.